abençoe. Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Tão bom e agradável, tão leve está esse ambiente. E com certeza já sentimos muito a presença de Deus através dos louvores. Já comemos bastante peixe, agora vamos comer pão, né? Então vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Satisfação conhecer o pastor que está presidindo esse trabalho, pastor Valtair, é isso? Valtair, que Deus em Cristo abençoe. Seu paizinho, pastor Juvenil, é isso? Que não está presente, mas preside esse setor de trabalho, esse campo. Que Deus em Cristo abençoe. É o Rivelino que acaba de nos levar ao céu através dos louvores. Que Deus em Cristo abençoe. E a todos vocês que estão presentes aqui nesta vigília. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está no Evangelho de Lucas. E nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, a partir do versículo de número 19, para a nossa meditação. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, que nos diz assim a Bíblia, na tradução que tem, pois são muitas as suas traduções. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, mas agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, queridos? Quero estar assentados, por gentileza. Meus irmãos, eu gostaria aqui de chamar-lhes a atenção para esses versículos que ora acabamos de ler, que nos mostra a extensão das parábolas das coisas perdidas e achadas. Um grande teólogo chamado Stott, ele chega a afirmar que Jesus aqui está concluindo a parábola que é conhecida como a rainha de todas as parábolas da Bíblia, que é a parábola que começa Jesus falando sobre um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Na continuação ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e das 10 perdeu uma. E ele ainda continua falando que o dono de uma fazenda tinha 2 filhos e dos 2 filhos se perdeu um. E esse grande teólogo chega a afirmar que Jesus, ele, quando conta essa história do rico e de Lázaro, ele está concluindo a parábola das coisas perdidas e achadas. Porque ninguém que perca
passa a perder tudo de uma vez só. Jó, quando ele teve percas na sua vida, primeiro ele perdeu os animais no campo, para depois perder as suas propriedades, casas, quando o vento soprou, para depois perder os filhos, para depois perder a saúde, para depois perder a esposa. Quando a Bíblia nos fala sobre percas, a Bíblia nos fala sobre percas gradativas. E eu passo a entender que naquele homem que Jesus fala acerca dele, que tinha 100 ovelhas, quando ele perde uma, ele perde 1%. Aquela mulher que tinha 10 dracmas, das 10 perde uma, ela perde 10%. Aquele fazendeiro que tinha 2 filhos, os dois, um se perdeu, a perca foi de 50%. Mas quando a Bíblia se conclui nessa história, a perca foi de 100%, porque esse rico, ele entrou para dentro de um ambiente que ele não poderia sair mais, e a perca foi uma perca de 100%. O que é interessante nas nossas vidas é que nós perdemos a nossa noção acerca do tempo, e Deus, Ele é dono de todo o tempo. Nós estamos aqui nesta vigília, na casa de oração, e com certeza nós já oramos, nós já pedimos e batemos na porta do céu. E nós nos tornamos tão imediatistas, que nós oramos hoje, e o que nós pedimos para Deus hoje, nós gostaríamos de ter recebido ontem. E se Deus pedir para nós esperar no amanhã, nós não temos paciência para ficar aguardando as respostas de Deus. E as coisas não acontecerão dentro do nosso tempo, mas sim dentro do tempo de Deus. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele viu um egípcio afligindo um hebreu, ele foi lá e matou aquele egípcio e se sepultou na areia quente do deserto. Veio o vento, descobriu o corpo do egípcio. Por conta disso, Moisés teve que fugir, e Deus tornou a falar com ele quando ele tinha 80 anos de idade, estando lá no Monte Horebe. Quando ele matou o egípcio e se sepultou na areia do deserto, Deus não mandou Moisés matar. Ali era Moisés querendo apressar uma obra para Deus. Ali não era o braço de Deus, ali não era a vontade de Deus. Mas 40 anos de silêncio serviram de lições para a vida daquele homem. Depois de 40 anos, com 80 anos de idade, Deus desce no Monte Horebe e fala para Moisés: agora não é o teu tempo, agora não é o teu braço, agora não é a tua vontade, agora é o meu tempo, agora é a minha vontade, agora é o meu braço. Lá era o teu braço, lá é a tua vontade, lá era o teu tempo, agora tudo é o contrário. Lá tu mataste um, sepultaste na areia, o vento descobriu. Agora eu vou descer contigo para a terra do Egito, e tu vai sepultar o exército todo de Faraó no Mar Vermelho, e nunca mais ninguém vai descobrir o corpo de um soldado egípcio, porque agora não é a tua vontade, não é o teu tempo, agora não é o teu braço. Eu fico pensando quantos de nós perdemos com tudo isso quando não soubemos esperar o tempo de Deus. Se eu perguntar para vocês que estão aqui nesta noite, que já oraram, que já clamaram, quantos de vocês estão pedindo para Deus abrir uma porta? Por gentileza, quantos? Muitos estão pedindo para Deus abrir uma porta. Agora, deixa eu te falar uma verdade. Diz a Bíblia que nós pedimos para Deus e não recebemos porque nós não pedimos como convém. Quantos de vocês creem que Deus é todo poderoso? Digam glória a Deus. Ok. Deus sendo todo poderoso, quantos de vocês creem que Deus precisa de porta aberta para operar milagre? Não creem? Então para que tu ora para Ele abrir porta? 3 garotos são lançados para dentro de uma fornalha de fogo ardente, e a porta da fornalha se fechou, e a força do fogo foi aumentada quantas vezes mais? Como é que você sabe que foi 7 se não tinha termômetro naquela época? Existia uma espécie de madeira chamada sândalo, própria da Babilônia, que essa madeira lançada ao fogo, ela aumentava a força do fogo 7 vezes mais. O que Nabucodonosor estava dizendo é o seguinte: se vocês não adorar, se vocês não prostrar, nós vamos colocar o sândalo na fornalha, e quero saber qual é que é o Deus que vai livrar vocês da palma das minhas mãos. E ele coloca o sândalo lá, aumentando a força do fogo 7 vezes mais, e fecha a porta da fornalha. Eles morreram queimados, porque Deus entrou lá e operou um milagre de porta. Daniel é lançado na cova dos leões, e a porta da cova se fechou, e o rei veio e selou a porta dos leões com seu anel.
Daniel foi devorado pelos leões? Porque Deus entrou lá e operou um milagre de porta? E os árabes descobriram há 4 anos atrás que o pelo da juba do leão contém uma fibra que ajuda a tirar o estresse. Daniel já sabia disso, ó. O rei perdeu o sono, mas ele dormiu a noite toda, porque ele sabia que Deus ia descer lá e ia operar um milagre de porta fechada. A viúva que perdeu o seu esposo, em troca da dívida que o marido deixou, 2 filhos estavam sendo levados para prestar serviço como escravo. Ela vai ter com o profeta Eliseu e fala para ele acerca da dívida que o marido havia deixado. O profeta Eliseu fala o que para ela? Volta para a tua casa e fecha E o milagre vai acontecer quando todas as portas estiverem. Então, quando o diabo fechar tudo que é porta, não é para você ficar triste. Você tem que sentir alegria. Você serve um Deus tão extraordinário que Ele não precisa de porta aberta para operar milagre. Ele opera milagres, por sinal, quando todas as portas estão fechadas. E eu entendo perfeitamente a grandeza desse Deus, ao ponto de que no tempo dele, na hora dele, todas as coisas passarão a acontecer. É como na vida de José. Diz a Bíblia que os irmãos de José lançaram ele para dentro de uma cisterna com inveja, por conta de um sonho. E o que é interessante, que todos os problemas da vida de José veio por conta de um sonho, mas a solução dos problemas da vida de José também veio por um sonho. Os problemas vieram por um sonho, mas a solução veio quando Deus colocou um sonho em Faraó. Quando Deus foi lá e perturbou o rei para solucionar o problema de José, Deus não deu a revelação do sonho para nenhum homem no planeta Terra, a não ser para José. Então Deus permite que o problema venha por um sonho, mas Deus traz a solução do problema também por um sonho. E o que é interessante é que os irmãos de José pegam José, lançam ele para dentro de uma cisterna, e diz a Bíblia que quando eles lançam José para dentro de uma cisterna, eles se assentam para comer pão. Diz o texto, enquanto eles comiam pão lá em cima, o farelo caía na cabeça de José. Aí José entendeu, esse é o meu tempo de farelo, não vou murmurar, não vou questionar, eu vou aceitar a proposta. Tinha 17 anos de idade, aceitou a proposta. 13 anos iria se passar, com 30 anos, ele iria virar governador da terra do Egito. Aí Deus ia mudar a porta de lugar. Quem comeu pão em cima da cisterna e deixou o farelo cair em cima da cabeça dele, quando ele vira governador, Deus manda uma fome contra a terra de Canaã, e lá estão vivendo de farelo. Aí ele sobe ao Egito para buscar o que? Pão. Aí José está lá. Eu passei pelo tempo do farelo sem murmurar, agora Deus me trouxe para um tempo de pão. Se você passar o tempo do farelo sem murmurar, você pode ficar tranquilo. Deus vai te levar ainda a um tempo de pão. Você tem que saber viver esse processo. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Quando José está dentro de uma cisterna, quem cai para dentro de um poço não tem poder para olhar para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem cai dentro de um poço só pode olhar para onde? Para cima. E ele ali de dentro daquele poço, olhando para cima, o farelo caindo na sua cabeça, ele entendeu, Deus é dono do tempo. Na hora e no tempo dele, as coisas irão acontecer. Ele é tirado de dentro da cisterna, é vendido por uma caravana que vai na direção do Egito. E lá ele é levado para uma praça para ser vendido como escravo. Por lá passa a mulher de Potifar, e faz Potifar comprar José como escravo e leva para dentro do palácio. Potifar sai num compromisso, e a mulher chama José lá, fala para ele: deita-te comigo, não tem ninguém no palácio, tu está longe da tua pátria, dos teus parentes, dos teus amigos, tu está longe de pai, de mãe, de tudo e de todos. Aí o que ela menos espera é que José olhe para ela e fale: olha, eu estou longe de tudo e de todos, mas eu estou tão perto de Deus que eu não posso me deitar contigo. E José passa a viver essa grandeza de Deus. Esses dias um pastor ligou para mim e falou assim: rapaz, eu estou ansioso, sustento mais de 600 missionários na obra missionária, crise que invade os países, as manutenções desses missionários. Eu falei: rapaz, descansa, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Eu falei para ele: o que tu acha daquela história que diz a Bíblia que o copeiro esqueceu de José? Tu acha que aquele camarada foi um ingrato? Ele falou: claro que foi. José revela o sonho e diz para ele: não esqueça de mim quando estiver diante de Faraó. Quando ele chegou lá, ele acabou esquecendo. Eu falei: rapaz, deixa eu te dizer um negócio.
Naquele tempo, os detentos prestavam serviço para o Estado, isso era normal e comum. Pense comigo, se o copeiro chegasse lá e falasse para Faraó: tem um homem na casa de detenção que revelou meu sonho, assim como ele revelou, aconteceu. Sabe o que aconteceria? Faraó questionaria com o copeiro e perguntaria para ele: vem cá, ele revelou o sonho de mais alguém? Aí sabe o que o copeiro teria que falar? Ele revelou o sonho de um padeiro. Cadê o padeiro? O padeiro foi para a forca. Sabe o que aconteceria? Faraó falaria para o copeiro: vá lá e tire esse homem da casa de detenção e coloque ele a trabalhar na padaria. Como Deus não tinha unção de padeiro para José e não queria José na padaria, Deus fez o copeiro esquecer, até que abrisse vaga para governador da terra do Egito. Quando abriu vaga para governador da terra do Egito, aí Deus fez o copeiro lembrar, porque não era no tempo de José, não era no tempo de Faraó, era no tempo de Deus. Se você viver essa grandeza de entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. Eu estava em Belo Horizonte pregando numa conferência para 2.000 pastores, e eu usei um tema para a minha mensagem dizendo o seguinte: queridos, quem não ouve a batida dos cadeados, não está preparado para ouvir latidos de cachorros. Aí pastor Elenay Cabral, pastor Gesiel Gomes fala: Fontoura, que negócio é esse? Batida de cadeado, latido de cachorro. E eu falei para eles: olha, está na Bíblia. Aonde? Nós já lemos a Bíblia de capa a capa, nunca encontramos esse negócio. Eu falei: está na história de José. Imagine quando o copeiro, Deus fez o copeiro esquecer de José, ele ficou na casa de detenção mais de 2 anos, ouvindo batida de cadeado. Ele ouvia os portões se fechando, os cadeados batendo. Mas quando ele é levado diante do faraó e ele revela o sonho, o faraó fala para José: só terá um que será maior do que tu em todo esse reinado, sou eu que vou estar sentado no trono, debaixo de mim quem vai mandar é você. Troque a roupa de José, vista ele como príncipe, coloque ele em cima de uma carruagem e desfile com ele na terra do Egito. Por onde a carruagem passar, todos têm que se prostrar. Aí a carruagem começa a passar e José em cima da carruagem. E eu pergunto para vocês: quando é que carroça passa na rua da tua casa que cachorro não late? Toda vez que uma carroça passar na rua da tua casa, cachorro vai latir. Passou o tempo dos cadeados, chegou um tempo de honra. Deus colocou ele em cima da carruagem. Era natural que os cachorros iam começar a latir. Tem muito cachorro que vai começar a latir quando Deus te der um tempo de honra. Deus vai te colocar em cima de uma carruagem e os cachorros vão começar a latir, mas não é para você descer da carruagem, para você ficar em cima da carruagem entendendo que o tempo de Deus chegou. O tempo dos cadeados ficaram para trás, Deus está te dando um tempo novo, um tempo de latidos de cachorro. E nesse tempo muitos cachorros vão latir e você não esquenta não. Fica em cima da tua carruagem, entendendo que o tempo pertence a Deus. É Ele que tem o comando de todas as coisas, é Ele que tem o controle de tudo. E o que é interessante, quando os irmãos de José chegam à terra do Egito, e ele se dá a conhecer, ele consegue manifestar o maior sinal de um homem com coração limpo, disposto a perdoar. José olha para eles de joelho dobrado, diante da sua presença, e fala: olha, não precisa se preocupar, eu sou o vosso irmão José que vocês venderam para essa terra. Mas José resolve curar o coração deles. Sabe por que Deus fez tudo isso comigo? Porque Ele ama vocês. Deus previu uma fome e por isso me mandou na frente. Ele trata de curar. Um homem que vive a grandeza de Deus, vive o tempo de Deus, ele tem essa capacidade, a capacidade de curar, a capacidade de entender que tudo está debaixo da autoridade do comando de Deus. Agora, nesse período de carnaval, que teve essas festas grandes aqui no estado do Goiás, eu estive pregando no Congresso da Almada, em Anápolis, fui em São Miguel do Araguaia pregando, ministrando, e eu vim aqui para o meio de semana aqui ministrar aqui, dentro de Goiânia, e aconteceu algo muito interessante aqui dentro, algo que há muito tempo eu não provava, pelo menos não sentia isso de perto. O pastor foi me buscar da Catedral Adorai para me ministrar na igreja, e quando chegou o irmão que ia lá me buscar, no hotel, a hora que eu entrei para dentro do carro, estava chovendo, e a minha esposa me ligou, eu não tinha falado com ela o dia todo, e quando ela me ligou, eu fiquei no celular com ela, conversando, e não dei muito papo para o pastor que foi me buscar. E ele ficou olhando para mim, um tanto desconfiado. Ele estava num Corolla, e eu brinquei com ele, falei: olha, está dentro de um dos melhores carros que existe, porque eu tenho um Corolla. Aí eu brinquei com ele: eu tenho um Corolla da marca Samaritano. Ele falou: eu não conhecia essa marca não. Eu falei: pois é, então, meu Corolla é da marca Samaritano, porque eu tive 5 que agora eu tenho, não é meu ainda, eu preciso quitar.
Aí ele falou assim: rapaz, que coisa boa esse negócio. Eu falei: então é isso daí. Aí eu fiquei no celular e fui para o culto. Quando cheguei no culto, desci do carro, fui lá, fui ministrar, fui pregar. E quando eu terminei de pregar, chovendo muito, eu fui lá para dentro do carro. Ele ficou acertando as questões lá. E quando ele veio, ele entrou no carro e falou: rapaz, eu tenho quase 40 anos de fé, eu nunca tinha ouvido um negócio desse aí não. Que palavra que Deus te deu, esse negócio está mexendo em mim. Falei: mas não, pastor, fica tranquilo. Quando eu olhei tu com esse celular na mão, achei que tu era mais um internauta, sabe, desses moderninhos e tal. Falei: não, tranquilo, pastor, tudo em paz. E ele saiu na avenida da igreja, entrou numa marginal, com muita chuva, e saiu numa perimetral. E quando ele vinha andando, eu vi do outro lado, numa ponte, no varão da ponte, uma jovem senhora, na chuva, olhando para baixo. E o carro passou, e Deus veio no carro e falou: volta lá atrás. Eu falei para ele: pastor, dá para o senhor fazer o contorno aí na rótula e voltar lá atrás? Ele falou: esqueceu de alguma coisa na igreja? Eu falei: não, pastor, volta lá atrás. E ele fez o contorno e voltou. A hora que ele chegou do outro lado da avenida, eu falei: para aqui, pastor. Ele parou, e eu desci do carro correndo, passei as duas avenidas, e cheguei lá no varão da ponte, e gritei para aquela jovem senhora: ei, moça, por favor. Ela olhou para mim. Eu falei assim: moça, deixa eu te falar um negócio. Eu acabo de passar do outro lado da avenida, e Deus entrou dentro do carro para falar comigo, que eu deveria vir aqui te dizer que Ele não esqueceu de você. E ela olhou para mim assim e falou em alto e bom som, com a voz triste, semblante abatido: meu Deus, oh meu Deus. Eu falei: além de Ele mandar eu te falar isso, Ele mandou eu tomar uma atitude contigo. Peguei, coloquei a mão na minha carteira, peguei o dinheiro que eu tinha e disse: Deus mandou te entregar esse dinheiro na tua mão. E ela se abraçou com o dinheiro e levantou a voz em choro e começou a chorar no varão da ponte. Eu falei para ela: como é que é o teu nome? Ela falou: Marta. Eu falei: Marta, tu deixa eu orar por você? Ela falou: pode orar sim. Eu comecei a orar no varão da ponte. Aí, conforme eu estava orando no varão da ponte, Deus deu ponte. Eu não tenho uma Marta perdida, eu tenho muitas Martas perdidas. E eu chorei demais. O pastor soltou o carro para lá e veio correndo. Quando ele chegou, ele já chegou do nosso lado, orando e chorando. Quando eu parei de orar, eu falei: Marta, eu estou voltando essa madrugada para o Rio Grande do Sul, você fica aqui em Goiânia. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a mão de Deus use de misericórdia para com a tua vida. Quando eu voltei para o carro, eu olhei, ela saiu do varão da ponte nos abanando, com um sorriso no rosto. E o pastor começou a chorar dentro do carro. Eu falei assim: um culto não foi para ela. Para ela Deus usaria um carroceiro, um andarilho para falar com ela. Esse culto foi para mim e para o senhor, que perdemos o tato, a noção do tempo, estamos desapercebidos. O culto foi para nós. Nós fomos para um restaurante, nós não demos conta de jantar. Ele falou: eu nunca tinha visto um negócio desses. Eu falei assim: é isso daí. Deus nos levou para o altar da ponte. Deus não está nas grandes coisas, Deus está nas pequenas coisas. Deus está usando o tempo para chamar nossa atenção. E você para e pensa: mais de 665 mil mortos numa pandemia. Por que Deus preservou você? Porque dentro do tempo dele, Ele ainda tem um propósito. Muita gente vai ver você em cima de uma carruagem. O tempo dos cadeados Deus está jogando para trás. Deus vai te dar um tempo diferente, e você precisa viver esse tempo com intensidade, porque Deus, Ele tem interesse de fazer em nós com que a sua vontade se cumpra. E eu fico pensando quantas coisas que nos envolve, que consegue nos arrancar do foco de Deus, consegue nos arrancar da presença de Deus. Agora tem uns 8 meses atrás, tocou o telefone na minha casa, uma senhora lá do interior das Minas Gerais, ligando, e eu vou falar um negócio aqui para vocês. Eu creio que isso está sendo transmitido pela internet. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já preguei em convenções para 5 mil pastores, eu já preguei em convenções para 4 mil pastores, eu já preguei em conferência para a América Latina de pastores em estádio de futebol no país do Equador, eu já participei de muitas convenções.
Eu deixei de ser obreiro integrado há 8 anos para ser pastor itinerante. Durante a pandemia, no primeiro ano eu atendi 6 agendas, no segundo ano 8 agendas. Sabe quantos pastores me ligaram? 5. 1 querendo saber se eu não estava passando fome, e 4 tentando me ajudar. E Deus entrou com um cuidado tão especial, tão especial. Gente que ia na estrada dirigindo e Deus ia lá e falava: encosta esse teu carro aqui, faz um pix para aquele homem. E o camarada me ligava chorando, da beira da estrada. Eu falei: rapaz, não preocupa comigo não, está tudo em paz, está tudo no comando, Deus sabe como tratar conosco, estamos vivendo a grandeza de Deus. E durante esses dias tocou o telefone na minha casa uma senhora do interior das Minas Gerais, falando com a minha esposa, e ela fala para minha esposa: olha, há muitos anos eu tenho o sonho de trazer o seu esposo aqui, mas não tenho condições, e eu tenho certeza que no período da normalidade eu não daria conta de trazer ele aqui. Como é pandemia, eu estou cuidando de um boi no campo há 3 anos, e eu queria matar o boi, com o dinheiro do boi, comprar as passagens para ele, separar uma ofertinha, durante o evento eu junto mais uma oferta e dou para ele, e ele vem aqui ministrar para nós. E aí a minha esposa escuta ela, desliga o telefone e fala: olha aqui o que essa senhora propôs no coração, faz 3 anos que ela cuida desse boi lá no campo, e Deus tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. Seria tão bom se tu fosse lá sem deixar esse boi morrer. Eu falei: pois é, ela fez um propósito, mas quem vai pagar o preço é o boi, mas eu vou lutar pelo boi dela, pode ficar tranquilo que eu vou lutar. E tem um empresário, eu mexo com obra missionária há muito tempo, tem um empresário chamado Vanderlei, e eu liguei para o Vanderlei na tarde e falei: Vanderlei, vou te contar a história de um boi, aí tu escuta aí e depois tu ora. Quando eu terminei de contar, ele falou: eu nem vou orar, tá bom, o boi não vai morrer, está tudo certo. Em vez de tu comprar uma passagem, compra 2, nós vamos viajar, vamos lá para o interior das Minas Gerais, tá certo? E nós vamos lá conhecer essa irmã, vamos lá dar um abraço nela, e vamos fortalecer a fé dela, porque que mulher de fé grande é essa? Eu falei: então tá bom, compramos as passagens. Quando eu fui sair da minha casa, uma sobrinha minha, com Covid, foi internada no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 30 e tantos dias, entubada, tentaram entubar 2 vezes, não conseguiram, grávida de 7 meses, ganhou uma menininha de 7 meses, a Lívia, também foi entubada. Quando eu saí de casa, a minha esposa em desespero, falando: olha, quem sabe tu vá para lá e quando tu volte, nós temos que estar sepultando aí a Franciele pela situação, pelas circunstâncias que as coisas estão andando. Desesperado, eu falei: não, fica tranquila. Nós fomos lá, descemos em Vitória, 300 quilômetros para dentro de Minas Gerais, lá no meio dos cafezais, lá onde tem as vacas leiteiras e tiro do leite, o queijo, para vender aqueles queijos de Minas. Eu fui ministrar e pregar num domingo pela manhã, eu falei sobre a questão da Franciele, pedi oração, aquele povo simples e humilde, vem uma jovem senhora na beira do altar, e falou assim: olha, ela não vai morrer, tá bom? Enquanto o senhor pediu oração, Deus me deu uma revelação, tá? Que o diabo tentou levar a alma dela nessa madrugada, mas nos próximos dias, todos vão desistir dela, inclusive o senhor, a medicina não vai poder fazer mais nada, e vocês vão entrar em desespero, quando tudo que a porta estiver fechada, vai haver um sinal do céu e tal. Eu recebi aquela palavra, liguei para minha esposa, contei, ela falou: posso transmitir a mensagem para a família? Falei: faça que nem Maria, guarda em segredo no teu coração, porque eu fiz um pré-julgamento da jovem senhora, eu olhei, ela não tem cara de quem ore tanto, aquela coisa toda, aquelas fraquezas que são nossas. Eu falei para minha esposa: não fala isso. E ela falou assim: olha, e tem mais uma, o senhor vai voltar outras vezes aqui, vai testemunhar esse negócio. Eu falei: tá bom, tá bom. À noite eu fui pregar, quando eu estou pregando no culto, um senhor lá atrás, olhando para mim seriamente, no meio da pregação ele vem na frente e fala: eu preciso voltar para Jesus agora. Eu falei para o empresário que me acompanhava: olha, ele está querendo voltar para Jesus, vem aqui, ora por ele. Quando ele veio, orou, e quando ele voltou, ele não voltou para o lugar dele, ele voltou para o outro lugar, foi lá atrás, ajoelhou na frente de uma irmã. Eu vi quando a irmã abriu os braços, ele deitou a cabeça no colo dela, veio outras 2 irmãs e abraçou com ele. Eu pensei comigo: ele reconciliou com Jesus, agora está reconciliando com a esposa. Dali um pouco ele levantou de lá e veio no altar e falou: agora eu quero falar no microfone. Aí eu falei para o pastor da igreja: agora ele quer falar no microfone. Pastor, então deixa falar. Reconciliou, deixa falar. Eu dei o microfone para ele e falou assim: irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês, eu estou afastado dos caminhos do Senhor há mais de 10 anos, eu nunca imaginei que eu iria viver o que eu estou vivendo hoje.
Hoje Deus me reconcilia e me perdoa mais uma vez. Mas muito mais do que ser perdoado por Deus e receber uma outra oportunidade e ter o meu nome escrito novamente no livro da vida, eu quero falar para todos vocês que estão aqui, que eu acabo de ser perdoado pela irmã Maria depois de ter matado o filho dela. Irmãos, eu já preguei em 31 países do mundo, não como aventureiro, convidado para pregar. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto e ouvido nada semelhante. Quando o irmão dele, que ajudou a matar o filho da irmã, que estava no culto desviado, parou de pé para dar glória a Deus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E desceu um temor na igreja tão grande, que o pastor que estava no púlpito pulou e foi para o meio do povo. As crianças começaram a ajoelhar e o povo começou a se abraçar. O culto terminou sem ter bênção apostólica, sem despedir, naquela confusão, gente na rua gritando, chorando, gente sendo renovada no altar, gente de joelho dobrado, uma coisa extraordinária. Quando eu cheguei no hotel, que eu estava hospedado numa cidade com 9.000 habitantes, o dono do hotel estava me esperando e falou para mim assim: olha, o senhor não tem noção do que aconteceu hoje nessa cidade. Desde que aconteceu esse fato, essas duas famílias, onde se encontram, um quer matar o outro. E tem mais de 10 anos que nós não temos paz nessa cidade. Mas bastou uma hora de culto, para Deus descer, não para sarar duas famílias, mas para Deus sarar uma cidade toda. Olha que extraordinário. 3 horas da madrugada o pastor me ligou e falou assim: pastor, eu não dou conta de dormir, visitando crentes, pessoas, um pedindo perdão para o outro, um querendo ir na casa do outro, um querendo abraçar o outro. Que tempo extraordinário que Deus está nos dando hoje, no meio de tudo isso que nós estamos presenciando, com pandemia, com percas, com morte, com tanta coisa. E eu falei: pastor, chegou um tempo, é um tempo novo, e nós temos que aprender dentro desse tempo de Deus. No outro dia fui almoçar com o pastor, a esposa cozinhando, não dava conta de cozinhar, se renovando. Pessoas nas ruas da cidade que nem crente eram, ao saber do que aconteceu, chorando, algo extraordinário. Segunda-feira eu fui pregar na igreja do pastor Jando, um culto de gratidão. Quando termino de pregar, eu saio na lateral da igreja, uma irmã me esperando. Aí quando ela me aguarda, ela fala: pastor, o senhor não tem noção do que aconteceu ontem, não chegou na sua mente. Eu falei: é mesmo? E ela pega e fala: olha, eu sou irmã do rapaz que aquele cidadão matou. Ontem quem abraçou ele fui eu, minha irmã e minha mãe. Só que tem porém, quando nós nos demos por conta de tudo que aconteceu, nós estávamos lá do lado de fora da igreja, e a minha mãe colocou as 2 mãos na cabeça e falou: meu Deus, e agora? Eu falei: o que aconteceu, mãe? O pai de vocês, estando doente, não pôde vir para o culto, ficou em casa. Como é que nós chegamos em casa agora e falamos para ele que nós perdoamos o cidadão que matou? Não tem condições. Qual será a reação dele? Nós entramos em desespero. Não morando longe da igreja, parecia que nós nunca chegávamos, dava um passo para frente, parecia que dava 9 para trás. Aí criamos força até que chegamos em casa, minha mãe bateu na porta, e para nossa surpresa, quando o pai abriu a porta, nós olhamos para ele, ele estava chorando. Aí ele olha para nós e fala: olha, não se preocupe comigo, porque desde que vocês saíram para ir para a casa de Deus, eu fiquei em oração, e Deus falou para mim que hoje estaria curando vocês lá dentro da casa dele. E esse mesmo Deus veio na frente de vocês também para curar a minha alma. E ele aperta a mão da esposa dele e fala: meu bem, hoje de fato nós sepultamos o nosso filho, e hoje de fato nós estamos completamente curados. Irmãos, deixa eu falar uma verdade para vocês. Se Deus nos preservou com vida nesse tempo, e nós saímos desta pandemia vivos, eu não acredito que Deus não tenha algo extraordinário a fazer através das nossas vidas. Deus tem que fazer coisas extraordinárias em nós e por nós. E o tempo é agora, o dia é hoje, não é ontem, é hoje. Você está vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Só que eu não quero que você perca tempo. Você faça um bom uso desse tempo que Deus está te dando. Para isso eu li o texto da história de 2 homens. Um homem rico que andava esplendidamente, regaladamente, e de um mendigo que vivia à porta daquele rico. Esse homem rico que andava esplendidamente, regaladamente, ele não foi parar num lugar de tormento porque ele era rico.
Se riqueza impedisse alguém de chegar no céu, Abraão não poderia estar no céu. Abraão tinha tanto gado que a terra não poderia comportar o gado que Abraão tinha. Esse homem, quando ele se encontra em tormento na eternidade, ele levanta os olhos e vê Lázaro no seio de Abraão. Ele chama Abraão de pai. Ele sabia quem era Abraão. Ele conhecia Abraão. E ele fala para Abraão: manda aqui Lázaro. Ele entra na intimidade e chama Abraão de pai. E Abraão dá a resposta para ele usando a Bíblia, dizendo: olha, ninguém vai ressuscitar dos mortos para ir falar na casa do teu pai para os teus irmãos, porque tu bem sabe que lá tem Moisés e os profetas. Então ele não foi parar no lugar de tormento por não conhecer a palavra, porque ele conhecia a palavra. Mas ele resolveu viver o seu tempo aqui na terra de forma esplêndida, de forma regalada. E durante o tempo que ele teve aqui, ele teve oportunidades de fazer e não fez. O mendigo que estava na porta da casa dele, ele tinha condições de oferecer uma porta de emprego para aquele mendigo, não ofereceu. Ele tinha condições de mudar a história daquele mendigo, não mudou. Tinha condições de pagar um tratamento médico para aquele mendigo, não pagou. Ele poderia tirar aquele mendigo do lado de fora, colocar para dentro e transformar a história daquele homem, mas isso ele não fez. Às vezes eu me preocupo no dia do prestar de conta, o dia que nós compareceremos diante de Deus. Eu vou falar para Deus: olha, eu abri frente missionária em 13 países do mundo sozinho, dormindo em boca de vulcão, na beira de rio, no meio de selva, em parceria com outras igrejas, consegui abrir frente missionária em mais de 38 países do mundo. Aí Jesus vai olhar para mim, vai abrir o livro das memórias e vai falar assim para mim: olha, tudo isso que tu está falando que tu fez, eu quero te dizer que tu não fez nada mais e nada menos do que aquilo que eu mandei tu fazer. Agora eu estou aqui com o livro das memórias aberto, tem tantas coisas que tu deixou de fazer podendo ter feito, que é isso aqui que eu quero prestar conta contigo. Porque diz a Bíblia que aquele que deixa de fazer o bem, podendo fazer, está pecando. Vai ser um dia de ajuste de Deus conosco, porque nós podendo fazer, nós deixamos de fazer. Esse homem que andava esplendidamente, regaladamente, ele poderia ter feito, mas ele não fez. Lázaro, que estava na porta da casa dele, esse homem, tudo que o coração desejava, tudo que a alma ansiava para esta vida, ele não tinha. Ele não teve a sorte que o rico teve, mas nem por isso ele deixou de crer em Deus. Eu estava pregando aqui no estado do Goiás, fui pregar numa catedral, e eu falei para o pastor da igreja: hoje eu vou pregar na sua igreja com o tema mendigo de pão, mendigo de água. O senhor quer ser mendigo de quê? De pão ou de água? Ele falou: o sangue de Jesus tem poder, rapaz. Mendigo coisa nenhuma. Eu estou voando, eu estou na bênção. Se tem alguém abençoado nessa terra, sou eu. Falei: então tá bom, eu vou falar sobre esse negócio. Eu abri a Bíblia nesse texto e falei: vou pregar aqui. Porque nós avaliamos e nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas têm. Nós conseguimos fazer uma percepção das pessoas por aquilo que elas possuem. E Jesus está pouco preocupado com aquilo que as pessoas têm ou deixam de ter. Jesus não te valoriza por aquilo que tu tem, por aquilo que tu possui. Jesus consegue te enxergar de uma forma diferente. Nicodemos vai à noite visitar Jesus, porque não quer se expor durante o dia, é príncipe do judaísmo, tem recurso financeiro, é fariseu, ora, jejua, dá dízimo desde o cominho até o dízimo das hortaliças. É um homem com influência religiosa, política, com influência financeira, guarda os 10 mandamentos da lei de Moisés, guarda toda a tradição judaica. Aí Jesus olha para ele e fala: tu tem que nascer de novo. Aí Jesus deixa ele na poeira e caminha uma manhã toda para chegar à beira de um poço e se encontrar com uma mulher que não tem religião, que não sabe onde está Deus. Vem de 5 relacionamentos que não deram certo, com a vida acabada, desprezada, rejeitada por tudo e por todos. Aí Jesus se assenta na beira do poço e faz daquele poço um púlpito, e faz do coração daquela mulher uma multidão.
E ele prega para uma mulher na beira de um poço. Os discípulos que foram na cidade buscar pão para comer, não trouxeram uma alma. Mas quando aquela mulher volta para a cidade, ela traz a cidade toda. Porque Jesus não consegue enxergar naquela mulher nada mais e nada menos do que uma missionária cheia do Espírito Santo. Os discípulos, quando foram na cidade buscar pão, passaram por ela e não entregaram um folheto. Quando voltaram, viram Jesus conversando com ela, não lhe ousaram fazer pergunta alguma. A língua ferveu dentro da boca, mas não tiveram coragem para perguntar. Porque Jesus usa daquele poço um altar e usa do coração daquela mulher uma multidão. E ele prega para ela como se estivesse pregando para uma multidão. E ela vai e deixa o cântaro na beira do poço. E se abraça com a fonte e vai para a cidade, porque Jesus não julgava, Jesus não via as pessoas da forma como todos os fariseus acabavam vendo. Jesus se relacionava de forma diferente. E esse homem rico, ele perdeu a oportunidade. Na porta da casa dele tinha um homem que temia Deus, que desejava comer das migalhas que caiu da mesa dele, mas para conquistar essas migalhas ele não roubava, ele não trapaceava, ele não passava a perna. Porque ele sabia que Deus o escolheu para esta vida, e o que o coração dele desejava, o que a alma ansiava, isso ele não ia ter, mas nem por isso ele fez coisas erradas. Ele se preservou. Quando a morte bateu na porta do Lázaro, ele estava preparado para ir para o seio de Abraão. Quando a morte bateu na porta do rico, ele não estava preparado, se encontrou em tormento. E aí o que acontece? Aqui na terra, Lázaro foi mendigo de pão. Lá estava ele na porta do rico, ansiando se alimentar das migalhas que caíram da mesa do rico. O pão que saía lá de dentro do palácio para fora era o que servia de alimento. Mas quando o rico se encontra em tormento, lá no Hades, ele levanta os seus olhos e vê a Lázaro do lado de Abraão. Aí ele fala: pai Abraão, eu conheço esse que está aí do teu lado. Lá na terra eu estava dentro do palácio, ele estava para o lado de fora. Ele desejava comer das migalhas que saiu da minha mesa. Agora eu estou aqui em tormento, atormentado nesta chama, e agora eu vou ser um mendigo de água. Pede para ele molhar o dedo dele num copo com água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Sabe o que eu vejo em toda essa história? É o tempo em que Deus vai mudar a porta de lugar. Aqui nessa terra tem muita gente que está dentro do palácio hoje, tem muita gente que está fora do palácio. Quando a porta mudar de lugar e a eternidade chegar, muita gente vai entrar para dentro do palácio, e muita gente que está dentro do palácio vai vir para o lado de fora do palácio. E esse dia vai chegar, esse dia está chegando, e você tem que escolher o que você quer para a tua vida, o caminho que tu vai seguir, o tempo, o que tu está fazendo do tempo que Deus está te dando para você viver dentro desse tempo. Você vai ter que escolher, ainda hoje, ainda nesta vigília, você não pode sair daqui da mesma maneira como você entrou. Ele fala: pai Abraão, manda Lázaro, eu estou atormentado. Lá ele era mendigo de pão, aqui eu sou mendigo de água. Um presbítero da nossa igreja me procurou numa oportunidade e falou para mim assim: pastor, eu preciso de uma orientação sua. Eu falei: pois não. Um homem dono de ferragem, um homem dono de casa de materiais de construção, ele me procura e fala: eu tive um sonho essa madrugada. Eu falei: qual foi o sonho? Ele falou: eu sonhei que eu estava num supermercado fazendo uma grande compra. Quando eu cheguei no caixa, pagando as minhas contas, e eu peguei pagando para a caixa que estava me atendendo, em valores, em espécie, todas as compras que fiz. A hora que ela me deu o troco, ela pegou de um lado da nota, e eu peguei do outro lado da nota de dinheiro, a trombeta tocou no mercado, e eu vi crentes subindo ao céu, e eu não sabia se eu ficava com troco ou se eu subia. O que o senhor acha que é esse negócio aí, pastor? Eu falei para ele: eu vou te falar a verdade, tu vai ficar com troco. Tu não vai subir ao céu, porque quem é de cima pensa nas coisas que são de cima, e quem é de baixo pensa nas coisas que são de baixo. Deixa eu te fazer uma pergunta: tu tens pensado mais em cima ou mais embaixo? Aonde está o teu pensamento? Porque diz a Bíblia que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. As tuas coisas estão nas coisas de cima ou estão nas coisas de baixo? Tem gente que está me ouvindo falar que Deus trouxe para essa vigília, que Deus manda eu te dizer que tu vai ficar com troco. Tu não vai subir ao céu se tu continuar da maneira como você está andando. E Deus está te segurando nessa vigília porque Ele precisa se relacionar contigo. Ele precisa voltar a falar contigo. Ele precisa chegar mais perto de você. Ele não abre mão da tua vida, e por te amar tanto, Ele te prendeu aqui nesta noite.
Ele te trouxe para cá porque Ele precisava tratar face a face com você. Você tem que se libertar do troco, e você tem que entender que daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos ter que sair daqui. Esse homem rico perdeu o tempo dele. Diz a Bíblia que quando ele estava em tormento no Hades, ele erguendo os olhos viu. Ele deixou para olhar para cima quando não dava mais tempo. Deixa eu falar uma verdade para vocês. Se Jesus hoje abrisse a porta do inferno e perguntasse para Saddam Hussein: quanto você daria para sair desse lugar de tormento? Ele daria tudo que ele conquistou em vida para sair de lá. Mas para ele a porta está fechada. Se ele perguntasse para Adolf Hitler: quanto você daria para sair desse lugar de tormento? Ele daria tudo quanto conquistou em vida para sair de lá, mas a porta para ele está fechada. Mas para você a porta ainda continua aberta. Ainda hoje você pode voltar a olhar para cima. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. E eu não prego para ser salvo, eu prego porque eu sou salvo. Eu sou cidadão do céu, eu estou caminhando para o céu e ninguém arranca o céu de mim. Agora você precisa voltar a olhar para cima. Quem aqui tem desejo de céu? Quem aqui sonha com o céu? Quem aqui almeja o céu? Então olhe para cima. Não deixe para erguer os teus olhos para o alto quando não der mais tempo. Olhe hoje para cima. Se liberta das coisas que estão à tua volta. Seja livre. Livre para servir. Se liberta de tudo que norteia a tua vida, que causa confusão, que atrapalha a tua caminhada de fé. Eu falei esses dias para minha esposa: tudo que meu coração desejou, tudo que a minha alma ansiou, nós já conquistamos. Eu moro num condomínio fechado que um braço do mar passa no quintal da minha casa. O último sonho que eu tinha era comprar uma oliveira e plantar na frente da minha casa. Eu fui lá, comprei e plantei. Aí ela fala assim: tá, mas tu tem que criar mais sonho, porque se não tem mais sonho, não vale a pena ficar aqui. Eu falei: não vou criar mais sonho nenhum, eu estou pronto, eu não quero nada aqui. Se Deus tirar tudo quanto Ele já me deu, eu volto a andar de bicicleta, não tem problema nenhum. Eu sei que eu nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para Deus. Nada pode me prender aqui, eu estou olhando para o alto. Em nome de Jesus, nesta noite, seja liberto pelo poder do nome de Jesus, e passe a olhar para cima. O maior milagre de Deus para a minha vida foi quando eu era missionário no país do Uruguai, na fronteira do Brasil, Santana do Livramento do Ribeira. E eu cheguei de uma viagem, uma irmã chamada Elza falou para mim: olha, o meu esposo está hospitalizado, infarto fulminante, e o Oscar amava as tuas pregações, vou te fazer um pedido, vai lá e ora por ele. E eu fui para o hospital de clínicas, fui lá e entrei dentro da UTI, fui orar pelo Oscar. Quando cheguei lá, ele está ligado nos aparelhos e a enfermeira fala: olha, dessa situação que ele se encontra, daí ele não vai sair. Eu vou refazer os medicamentos porque ele está em coma induzido, tá bom? Em 5 minutos o senhor tem para orar por ele e sair de dentro da CTI. Eu falei: não tem problema não, 5 minutos eu faço o que eu tenho para fazer. Quando eu entrei lá e vi aquele homem ligado nos aparelhos, eu cheguei na beira da cama, coloquei a minha mão no braço dele e comecei a orar e agradecer. Um homem com mais de 70 anos, que serviu a igreja a vida toda. E quando eu estou orando, eu olho para o meio dos aparelhos e o irmão Oscar está com os olhos abertos, olhando para mim. E eu pensei comigo: Deus tirou do coma, é sinal que vai tirar do hospital. Falei: irmão Oscar, que coisa linda. Eu estou orando aqui, o senhor estava em coma, o senhor saiu do coma, o senhor está olhando para mim. O senhor consegue me ouvir? Se o senhor consegue me ouvir, pisca os seus olhos 2 vezes para mim. Ele piscou os olhos 2 vezes para mim. Eu falei: então a irmã Elza pediu para mim orar pelo senhor, que Deus iria ouvir a minha oração, e eu estou aqui orando. O senhor saiu do coma, nós vamos sair do hospital. Ele com a voz embargada fala para mim: não faças isso não. Eu falei: o senhor não quer sair daqui? Ele falou: não. Eu falei: por que o senhor não quer sair daqui? Ele dá a resposta: Jesus nesta madrugada esteve aqui, me convidou eu para ir ao céu com ele, e eu fui. Falei: então Jesus esteve nessa madrugada, ele convidou para ir para o céu, o senhor foi ao céu com ele? Ele falou assim: sim, eu fui ao céu. Falei: o que o senhor viu no céu? Aí ele abre a boca e começa a falar com o rosto brilhando. Eu vi os 12 tronos, onde se assentarão os 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel. Ele me mostrou a água do rio da vida, que nasce debaixo do trono dele e banha a cidade santa. Ele me levou para a sala das coroas e me mostrou a minha coroa. Me mostrou a pedra já com o meu novo nome e me levou para o meio da praça, onde eu vi a árvore com o fruto da vida. Eu vi os muros de jaspe e as ruas de ouro da Nova Jerusalém. O céu não é um sonho,
O céu é uma realidade. Eu falei, irmão Oscar, e o que mais que Jesus lhe falou? E vem a resposta dele dizendo, ele me perguntou, Oscar, queres vir para cá comigo ou queres ficar mais um tempo na terra? Eu falei para ele, o céu é tão maravilhoso que eu quero vir para cá contigo. E ele falou para mim que hoje 3 horas da tarde ele vem me buscar. Eu olhei no relógio, era 1 e pouco da tarde. Eu falei, então tá bom, irmão Oscar, antes das 3 eu vou estar aqui dentro dessa CTI. Falei para a enfermeira, pode refazer os medicamentos, eu vou sair para fora, mas umas 15 para as 3 eu retorno aqui para dentro. Ela falou, não tem problema. Refez os medicamentos e ele voltou para o coma. 15 para as 3 eu entrei para dentro da CTI. Quando eu entrei na beira da cama do irmão Oscar, ele começou a cantar um hino em línguas estranhas e saiu do coma, com o rosto brilhando, com a graça de Deus superabundante. Ele fala para mim, o senhor não consegue ver o que eu estou vendo, a morte já foi levada, esse lugar está tomado pelos anjos do Senhor, que vieram me buscar, e eu devo lhe dizer para o senhor, que daqui a pouco eu estou indo embora. Fala para Elza, que casar com ela foi bom, ter filhos com ela melhor ainda, mas entre ela e o céu, eu escolhi o céu, e eu tenho que ir embora. Tu segue pregando a palavra de Deus por onde tu passar, avisa a igreja que perto está o arrebatamento. Nós que morremos em Cristo ressuscitaremos primeiro, vocês que ficarem serão transformados, e no abrir e piscar de olhos nos encontraremos na glória. Quando deu 3 horas da tarde, ele começa a dar glória a Deus e fala para mim, até mais pregador, eu estou indo na frente, mas daqui a pouco nós nos reencontraremos. Ele vai embora e eu fico, mas eu sei que daqui a pouco eu vou reencontrar o Oscar, porque o céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Abre a tua boca nesta noite, se você pode, dá um brado de glória a Deus e fala para o inferno ouvir, eu quero o céu. Quem aqui tem desejo de céu de verdade, em nome de Jesus? Abre a tua boca e dá um brado, se você pode. Pega a mão desse irmão que está aí do teu lado, em nome de Jesus. Pega a mão dessa irmã que está aí do teu lado, em nome de Jesus, e não me faça acepção de pessoas. Aperta bem apertada a mão dele, em nome de Jesus, e fala para ele ouvir, para o inferno ouvir, eu quero o céu. Vai lá, levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Eu vou te dar 40 segundos para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo. Quem não é batizado, abre a boca e dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. 30 segundos, fecha os olhos e abre a boca. Tem crente aqui que se der glória a Deus, sai telha de areia da garganta, sai poeira da garganta, porque deixou de olhar para o alto há muito tempo, mas nesta noite, olha para cima, olha. Oracalabatu brabadaca mandaiandúria. 20 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Só quem está sentindo a presença do céu de verdade, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória ao nome desse Deus. 10 segundos, solta a mão do teu irmão, adora do teu jeito, adora da tua maneira, deseja o céu, olhe para cima, ame as coisas do alto, se envolva com tudo isso e entenda. Calabatu brabadaca managaséria. Erguendo os olhos, disse pai Abraão, e diz a Bíblia, que erguendo os olhos e clamando, diga comigo, e clamando, diga mais alto, e clamando. Quantos aqui tem desejo de céu? Mas não ora 5 minutos por dia, como é que faz? Como é que tu vai morar dentro de uma casa se não fala com o dono dela? Lembra quando o profeta Isaías foi ter com Ezequias? Ele falou assim, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não. Quando ele está lá no pátio, Deus pega e fala, volta lá, porque eu vi e ouvi, por isso eu vou acrescentar. Todos nós queremos acréscimos na nossa vida, mas se Deus vier para ouvir e para ver, Ele não consegue ver nada, não consegue ouvir nada. Mas Deus falou para o profeta, eu vi as lágrimas dele, e ouvi a sua oração, por isso eu vou acrescentar. Se eu não visse e não ouvisse, eu não acrescentaria. Só vou acrescentar porque eu vi e ouvi. Será que se Deus descer aqui nessa noite, Ele consegue ver e ouvir?
Sabe o que quer dizer a palavra clamar no original? Ela quer dizer não rasgar as vestes, mas sim o coração. Jó, escrevendo no seu livro, ele diz que Deus ouve até o grito do filhote do urubu. Se Deus ouve o grito do filhote do urubu, tu acha que Ele não vai ouvir os teus gritos? Ele está aqui para ouvir o teu clamor. Aproveita nesta vigília, abre o teu coração e grita. Ele está pronto para ouvir a tua voz. Se Ele escuta até o grito do filhote do urubu nesta madrugada aqui, Ele vai ouvir a tua voz. A tua voz será ouvida no céu. Você não vai ficar com troco não, você vai entrar no céu a qualquer preço. Você não vai ser mendigo de pão. Você pode até, a tua alma desejar, tu pode ter com teu coração ansiar o que você deseja, o que você anseia, você pode não ter nessa terra, mas você não vai mendigar água no inferno. O que Deus tem preparado para você é algo mais excelente, é mais nobre, e tu pode nesta noite abrir a tua boca e adorar ao nome desse Deus. O ouro que todos morrem e lutam por ele nesta terra, na eternidade só serve de tapete para a igreja caminhar por cima. Entenda isso, receba essa palavra, seja transformado, impactado por ela, e faça Deus ouvir a tua voz nesta madrugada. Quantos recebem esta palavra com alegria, querem abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus? Ok. E diz a Bíblia que esse homem em tormento, ele olha para o pai Abraão e fala: manda que Lázaro. Ele tinha tanto poder na terra, que até lá na eternidade ele queria dar ordem. Manda que Lázaro molhe o dedo dele. Ele queria dar ordem quando não dava mais para dar ordem. Tem muita gente que está sentada no trono e pensa que é dona do trono. Deixa eu falar um negócio para vocês: não deseje o trono de ninguém. Faraó está no trono, mas a autoridade está com José. Acabe está no trono, mas a autoridade está com Elias. Fica tranquilo. César está no trono, mas a autoridade está com Paulo. Não deseje o trono, receba a autoridade. Seja cheio da autoridade. Quem manda na tua casa não é o diabo não, é Jesus, debaixo da autoridade que Ele está te dando nessa madrugada aqui. Receba poder e autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões. O teu irmão tu não pisa nele, tá? Tu pisa na serpente e no escorpião. O teu irmão tu ajuda a levantar. O teu irmão tu abraça. O teu irmão tu socorre. O teu irmão tu pega a carga dele e ajuda ele a levar a carga dele. Tu pisa na serpente e no escorpião, mas o teu irmão tu abraça, tu ajuda, tu esteja do lado, tu apoia, tu não abandona, não deixa no meio do caminho. Entenda isso. Não queira ser um homem com muito poder nessa terra e sem autoridade. Tem influência financeira, mas não tem autoridade para expulsar um demônio. Tem uma boa conta bancária, mas não tem autoridade para repreender a fúria do diabo. Tu pode não ter poder nessa terra, mas autoridade tu vai ter, porque Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Quantos querem as coisas que estão lá em cima? Por gentileza, abre a tua boca e dá glória a Deus. Sabe o que ele fala lá no Hades? Eu estou com sede. Manda que Lázaro molhe o dedo dele e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu tenho sede. Diga comigo: eu tenho sede. Tu tens sede de quê? Fala para mim. De quê? Qual é a tua sede? O que você espera de Deus? O que você quer de Deus? Esses dias eu falei para o meu filho: tu vai prestar o vestibular, vai para a faculdade, tu tem que dar o teu jeito. Aquele sermão de pai para filho. Ele olhou para mim: não preocupa comigo não, fica tranquilo. Eu falei: Mateus, pelo amor de Deus, vamos lá. Pai, já falei para o senhor, não preocupa comigo, fica tranquilo. Eu falei: rapaz, eu estou vendo tudo tranquilo demais, por isso que eu estou preocupado. Ele falou: não, eu estou só pela herança, fica em paz. Está tudo certo entre nós. Eu falei para ele: eu estou te entendendo. À noite fui pregar na igreja, eu falei assim: eu vou pregar sobre o que o meu filho me falou. O pródigo olhou para o pai e falou: eu quero a fazenda, eu não quero nada contigo. Tem gente que está aqui nessa madrugada porque quer a fazenda, não quer nada com o dono da fazenda. Eu vim aqui porque eu quero o meu milagre, eu não quero o dono do milagre. Eu vim aqui porque eu quero a minha vitória, eu não quero o dono da vitória. Eu vim aqui porque eu quero a minha bênção, eu não quero nada com o dono da bênção. Mas nesta noite eu quero mudar isso. Eu não quero que tu leve o milagre,
Eu quero que tu leve para a tua casa o dono do milagre. Eu não quero que tu leve a vitória para a tua casa, eu quero que tu leve o dono da vitória para a tua casa. Eu quero que nesta noite as coisas mudem, você passe a entender a Deus de uma forma diferente. O tempo chegou, a hora é agora. Ele tentou fazer a obra de Deus, a obra missionária, quando não dava mais tempo. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, eu preciso que alguém vá lá falar para eles. Mas por que não aproveitou o tempo dele em vida? Ele deixou para fazer quando não dava mais tempo. Para você ainda tem tempo, você pode fazer. Você pode sair desta madrugada daqui para fazer coisas grandes para Deus, viver uma loucura com Deus, viver uma intensidade com o céu. Você pode sair desta madrugada aqui para revolucionar vidas, para transformar sentimentos, para transformar corações. Basta tão somente tu olhar para cima, ter esse sentimento de clamar, receber, em vez de ter o poder, mas se libertar dos poderes humanos e se abraçar com a autoridade do céu, ter sede pelas grandezas de Deus. Tem um irmão lá no interior do nosso estado, irmão Dilson é o nome dele. Esse homem ora tanto, que ele tira o calo que ele tem nos seus joelhos com faca afiada, de tanto que ora. Todo mundo falava assim para mim: o dia que tu for visitar lá o Dilson, se ele te convidar para orar, tu não vai. E eu vivi um tempo de fariseu da minha vida, que eu conseguia orar 8 horas por dia. E eu tinha um sonho de conhecer o Dilson. O dia que eu encontrar com esse homem, nós vamos se abraçar. E um dia eu fui pregar lá em Lavras, e alguém me falou assim: olha, o Dilson queria que tu fosse jantar na casa dele. Eu falei: então tá bom, eu vou jantar. Aí tudo que fala com o Dilson, se fala do governo, fala tem que orar. Se fala de mau obreiro, tem que orar. Se fala de igreja fria, tem que orar. Se fala de igreja fervorosa, tem que orar. Eu só falo: tem que orar, irmão, tem que orar, tem que orar. E antes de sair da casa dele, ele fala assim: então vamos orar pelo que nós conversamos. E é tão interessante assim que nós jantamos, e ele falou: pastor, aqui no fundo de casa ali tem um mato, e tem uma pedra lá, eu limpei, onde eu tiro meus momentos de oração. O senhor queria me acompanhar na oração? A esposa dele, a Marildo, falou assim: Dilson, não se detém muito por lá, o pastor está cansado. Ele falou: não, tranquilo, é rapidinho. Fomos para lá 11h30 da noite. Chegamos lá e falou: pastor, fica bem à vontade, tá bom? Eu vou fazer minha oração aqui, o senhor faça sua oração, e fique bem à vontade. Fique bem à vontade, nós vamos orar agora. Eram 3 horas da madrugada, eu cansei, irmãos. Eu já tinha orado por passarinho, eu já tinha orado por tudo. Eu falei: ô Dilson, fechou o negócio, vamos embora. Ele olhou para mim e falou assim: só mais um pouquinho, só, quanto um pouquinho mais. E aí ele voltou para a oração, eu fui lá, não aguentei mais de joelho, me deitei, fiquei olhando para a lua, peguei no sono. Me acordei, já estava clareando o dia, eu fui olhei para o Dilson estava com o braço levantado, clamando, baixava um braço, levantava o outro, clamando. Eu fui lá: Dilson, já clareou o dia, vamos embora. Ele falou: não, um pouquinho mais. E quando o sol começou a aparecer, o Dilson começou a orar por revelação. Um rapaz que nunca saiu do interior do nosso estado, em oração ele começou a orar e dizer assim: Deus, o filho desse missionário que está aí no meio das matas do Amazonas com malária, se tu não curar ele ainda hoje, ele vai ter que abandonar a obra missionária. Esse povo vai ficar abandonado para ir para Manaus, e tu precisa entrar com providência, tu precisa curar esse menino ainda hoje, por amor do teu nome, Senhor. Se tu me revelou porque tu quer curar, opera esse milagre. E dali um pouco ele começa a orar e a dizer: Deus, o filho desta irmã que é líder do círculo de oração lá em Patinga, nas curvas que existe no estado das Minas Gerais, ele se perdeu na curva e está no meio das ferragens nesse acidente. Se ele morrer, essa mulher vai fracassar, a tua obra vai perder. Entra lá e resgata a vida desse rapaz. E quando ele estava orando, eu fui lá e abracei com ele e falei: Dilson, eu preciso dessa revelação, preciso dessa unção na minha vida. Transmite para mim todo esse negócio, eu estou com sede dessas coisas grandes de Deus. Que nesta madrugada brote essa sede em nós, e nós tenhamos sede pelas coisas do alto. Quantos estão felizes com Jesus e querem sair daqui desta noite diferente, transformados, envolvidos, comprometidos com o reino, com as grandezas de Deus, na tarefa que Deus está te chamando para que tu possa cumprir, que é a tarefa da evangelização? Ele pega e fala: eu tenho 5 irmãos, vamos lá, manda alguém, nem que tenha que ressuscitar dos mortos. Aí Abraão fala para ele: olha, lá tem Moisés, lá tem os profetas, a palavra está aí. Irmãos, a palavra está aqui, não precisa correr atrás de milagreiros, conheça o dono do milagre. Não precisa correr atrás de ninguém. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho,
Quer receber coisa grande de Deus? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes. É promessa de Deus. Faz a tua parte, Deus está aqui para fazer a parte dele, Ele quer uma parceria contigo. Vamos viver esse tempo com Deus, essa grandeza com o céu. Quantos estão entendendo esta linguagem do Espírito? Eu quero orar por vocês, eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir para que Deus nesta noite faça o que Ele tem para fazer de uma forma emergente. Que tu saia por aquela porta diferente, transformado para transformar. Que tu saia desse ambiente olhando para o alto, desejando as coisas que são de cima. Que nesta noite você se liberte do troco e olhe para o céu. As ruas de ouro da Nova Jerusalém estão te aguardando. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos sair desta terra. O céu é a nossa herança. Fique de pé, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos entenderam a linguagem do Espírito e quer dizer glória a Deus? Você que ouviu a palavra, você que entendeu um pouco da palavra e reconhece, não olhe para os outros, olhe para você mesmo. Analise a tua vida espiritual. E tente compreender o que Deus está fazendo. É como Naamã. Eliseu pega e fala, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã pega e fala assim, olha, o Rio Jordão é água barrenta. Na Síria tem águas mais limpas, Abana e Farfar. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês acham que a água do Rio Jordão era mais suja que a lepra que estava em Naamã? Era o Jordão que ia sujar ele ou ele que ia sujar o Jordão? O que estava nele era pior. Às vezes o que está em nós é pior. Ele estava desprezando o ambiente do milagre, mas era ali que a resposta ia vir.